Sejam mais que super bem-vindos à aula 1 da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas e nessa semana você vai aprender comigo qual é o caminho que você, assalariado, pode seguir para sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Ao longo dos últimos dias, eu te convidei para esse evento, sempre mostrando esse destino para você. E hoje a gente começa junto essa caminhada aqui na aula 1. E muito mais do que só falar que isso é possível, ao longo desse evento eu vou te pedir licença para provar com casos reais, pessoas de carne e osso, de cabelo curto, comprido, professor, servidor público, assalariado CLT, que assim como você, num determinado momento, estiveram aqui e fazendo esse exato caminho, diante dessa oportunidade, decidiram sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Dá uma olhada só. Eu passei um caos financeiro gigante. Eu não tinha essa palavra na minha mente, mas eu estava vivendo um inferno. Eu estava com 7 cartões de crédito, usando todos ao mesmo tempo, inclusive um cartão de crédito sem limite, fazendo empréstimo por cima de empréstimo, fazer empréstimo, pagar empréstimo, fazer empréstimo no cartão de crédito, pagar o cartão de crédito, pedia cartão de crédito para comprar mais coisa, para comprar as coisas do dia a dia, as coisas básicas, pagava o mínimo de tudo. Com instituições financeiras eu tinha 14 dívidas e estava tentando me rebolar. E o salário não estava sobrando mais, tinha mais de 30% de desconto no meu salário. De empréstimo pessoal, um para pagar o outro, a conclusão, ou seja, a conta não estava batendo de forma alguma, pelo contrário, estava faltando. E servidor público tem muita facilidade para fazer dívida, né? Fazendo consignado, outro consignado, e isso foram 20 anos de consignados. E eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho 17 consignados. Como é que eu vou resolver isso? Fui fazendo CDC, fui fazendo empréstimo fora. Chegou um ponto que os bancos não me davam mais crédito, eu fui fazendo um empréstimo online, né? Esses empréstimos rápidos. Fiz empréstimo em cartão, parcelei cartão, fiz tudo isso. É muito empréstimo, é apartamento, é carro, é consignado. Aí junta mais um monte de CDC que a gente faz por fora, dá uma fortuna, dá $1 milhão. Minha vida era toda lastreada em empréstimos. Eu tinha dinheiro para fazer tudo porque eu pegava empréstimo. Sou professora universitária, eu uso cheque especial, pago cartão de crédito, aí não dá, vai pega um consignado. Meu salário ia cair, era o valor que eu devia no cheque especial, e o valor do meu salário era o valor da fatura do meu cartão de crédito. Então, assim, essa vida que a gente vai levando de bola de neve, eu já tinha até antecipado umas férias para fevereiro, para vender essas férias e conseguir antecipar o meu 13º. Felipe, você saiu do caos financeiro, seu salário tá sobrando? Tá sobrando, saí, estou muito feliz. O meu registrado diminuiu R$ 100.986. Saí do caos, tô aliviadíssima, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? E aí, Ana Carolina, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando? Ai, saí. Então, eu acho que agora, para minha vida, que eu quero é viajar. Então, agora é isso que eu quero fazer. Pelo menos umas 2 vezes por ano, sabe? É uma mudança, assim, na qualidade de vida que, assim, é da água pro vinho. Você viu casos de pessoas que eu mostrei para você? Casos de pessoas que estavam há 20 anos vivendo de consignado, pegando empréstimo consignado para pagar as contas, atolados de cartão de crédito. A Gelta fala ali 17, ela fala 17 linhas de consignado, que era mais de 17 contratos de empréstimo. No negativo do cheque especial, mais de 5 cartões. E se você parou para prestar atenção, você ouviu ali, eu diminuí a minha dívida em R$100 mil. O Felipe fala, o meu registrato, que é um documento do Banco Central, reduziu mais de R$100 mil. E o que essas pessoas têm em comum? Elas deviam os mais variados tipos de dívida, assim como você que está aqui. Talvez você deve um consignado, um cartão, mais o limite, mais o empréstimo, mas o financiamento da casa, mais o financiamento do carro, mais dívida de agiota com parente. Então, todas essas pessoas deviam os mais variados tipos de dívida. Então, essa semana é para você, independente do tipo de dívida que você tem. Independente do tamanho. A Gelta, quando ela fala 1 milhão,
É porque o registrato dela é tanto em consignado, é tanto empréstimo, mais financiamento, passa de 1 milhão. O registrato é um documento que mostra o total do endividamento, que eu vou falar dele ao longo da semana. Dage, mas será que essas pessoas têm o mesmo banco que eu? Então, tudo que eu falo aqui, não importa qual é o banco, banco público, cooperativa pequenininha, banco difícil do Distrito Federal, do Banrisul, Banco do Brasil, cooperativa, Noverde, Cooperforte, não importa. Então, se você está aqui, assim como o Felipe, como a Gelta, como a Ana Carolina, em algum momento estiveram aqui tomando a decisão de eu vou sair do caos financeiro e fazer o meu salário sobrar. Pessoas que decidiram fazer isso acontecer, e isso também é possível para você. Talvez você esteja aqui e você já está com o nome negativado, já deixou de pagar suas dívidas, está com dívida em atraso, e não importa. O que você vai aprender aqui comigo, não importa qual é o tipo da sua situação. Para não tomar o teu tempo, eu procuro ser muito objetiva aqui, mas eu acabei esquecendo de abrir o meu site, onde eu deixo mais casos como esses que eu mostro aqui. Às vezes as pessoas ficam assim, né? Nossa, mas será que foi só com essas pessoas que deu certo? Será que para mim vai dar certo também? Deixa eu abrir aqui, que eu quero abrir o meu site. Deixa eu ver se vai abrir. Carregou. A equipe vai colocar aí para você ver. É mdzd.com.br. MDZD é mais dinheiro, zero dívida. mdzd.com.br/resultados é onde tem essas entrevistas completas. Aqui o Felipe, ó, que fala que reduziu 100 mil de juros. E aqui estão as mais diversas entrevistas que eu já fiz com todo tipo de caso. Então, se você tem alguma dúvida se esse evento é para você, saiba que você está no lugar certo, e a gente deixa sempre esse link do nosso site de resultados também aqui nas redes sociais. Saiba que é uma alegria para mim receber você aqui. Equipe, coloca os comentários para eu dar um oi. Dá um oi para mim aí no chat. Você que está assistindo ao vivo, ou você que não pode assistir ao vivo, mas está vendo no replay, saiba que você é mais que super bem-vindo aqui. E eu vou começar a aula de hoje te dizendo de onde que eu caí. De onde que saiu essa metodologia que eu vou te mostrar essa semana? De onde que eu vim? Quem sou eu? Eu acho importante você saber quem é a pessoa que está aqui para te ensinar e de onde eu desenvolvi essa metodologia. Então, eu vou contar um pouco para você de como que isso tudo que eu ensino nas minhas redes sociais nos últimos 8 anos veio parar na minha mão. Então, eu estou aqui bonita, né? Na câmera, com essa luz que deixa qualquer pessoa bonita, o segredo é a luz, né? E aí parece que eu caí de paraquedas e comecei a gravar um vídeo, mas muito provavelmente, eu sou um pouco como você e tenho uma história parecida com a sua. Estou gravando aqui de Cuiabá, Mato Grosso, a quem possa interessar. E eu cheguei aqui em Cuiabá muito pequenininha, nasci em São Paulo, mas a minha família veio para Cuiabá. Eu brinco que eu nasci no meio do caminho, mas a gente é daqui de Mato Grosso, a minha família é muito simples, meus pais saíram da roça e eu cresci numa família normal, até que com 11 anos de idade os meus pais se separaram. Então minha família ela acabou quando eu tinha 11 anos de idade. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, que são servidores públicos. Então, eu sou a famosa caçulinha. E eu sempre falei para as pessoas, e sempre contei que eu olhava para os meus irmãos e achava eles assim, nossa, os meus irmãos são muito inteligentes. Eu acho que isso é mal de filho caçula, né? Olhar para os irmãos e se comparar e querer ser bom na vida como eles. E como os meus irmãos se tornaram concursados muito cedo, então, quando eu era muito jovem, eu já olhava para os meus irmãos e falava, eu tenho que dar certo na vida. Eu tenho que ser, no mínimo, tão boa quanto os meus irmãos. E isso foi tanto quanto um farol para mim, como uma busca muito grande por dar certo na vida. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, já com 17 anos, eu comecei a trabalhar. E por ir no banco com muita frequência, para a empresa que eu trabalhava numa oficina, eu quis trabalhar no banco. Eu quis muito trabalhar no banco. Eu falei, nossa, esse pessoal aqui anda cheiroso, bem arrumado. Eu trabalho lá naquela oficina toda suja. E eu batalhei durante um bom tempo para conseguir entrar no banco. Fiz muita entrevista e consegui entrar no banco com 19 aninhos de idade, uma garotinha. Não sei se a equipe vai colocar uma foto minha aí. Uma neném, eu brinco, né? Muito novinha, eu entrei no banco. Mas com 19 anos eu já fazia faculdade, já estava no meu 2º ano de faculdade de contabilidade. E entrei no banco e com 19 anos eu já assumi as contas da minha casa. A minha mãe sofreu um acidente quando eu ainda tinha 17 anos de idade, e aí ela ficou praticamente sem renda.
recebendo um salário do INSS. Então, apesar de eu ser muito novinha, com 19 anos eu já sustentava a minha casa. E isso fez surgir em mim um desejo muito grande de dar certo na vida, de crescer profissionalmente, e a minha carreira foi muito bem sucedida no banco. Com 21 anos eu já era gerente. Então eu não demorei para sair de Posso Ajudar, que foi como eu entrei no banco, para me tornar uma gerente iniciante, aos 21 anos de idade. Eu tenho 35 hoje, então faz uns 15 anos que essa história aconteceu. Só que o que aconteceu na minha vida, que eu acredito que acontece na vida da maior parte das pessoas? Com 21 anos de idade, eu não tinha a menor noção do que era educação financeira lá naquela época, que era anos 2009. Então, eu não tinha noção do que estava acontecendo ali na minha vida financeira. E como todo e qualquer brasileiro, por mais que eu fazia faculdade de contabilidade, então a minha faculdade é fazer conta. Eu sou formada em fazer conta, que eu sou contadora, né? Mas eu não sabia lidar com o meu próprio dinheiro. Meu dinheiro literalmente sumia. Então, o que aconteceu na minha vida? Eu quis um carro. Então, minha primeira conquista na minha vida foi tirar a carteira e comprar um carro. E depois que a minha mãe melhorou um pouco de saúde, eu fui morar sozinha. E assim, apesar de que, nesse momento da minha vida, eu conseguia equilibrar as contas, não fechava a conta. Todo mês eu sentia que faltava um dinheiro. Só que eu trabalhava no banco e eu podia pegar empréstimo consignado. Então, lá pelos 21, 22, quando eu fui morar sozinha e comprei um carro, eu senti o orçamento apertar a ponto de que a cada 2, 3 meses eu ia atrás de mais consignado. Só que não bastando pegar empréstimo, eu já vi que a conta não estava fechando, eu falei, cara, eu sou filha de vendedora de Natura, vendedora da Avon, minha mãe vendia coisa, eu vou vender coisa também. Então, eu vendia lingerie, eu trabalhava no banco e vendia lingerie, calcinha e sutiã. E eu lembro que teve uma vez que um gerente meu falou assim, cara, você tá vendendo calcinha no banco? Como assim? Uma gerente de banco vendendo calcinha? Acabou comigo, eu lembro que eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu estava caçando jeito de resolver o meu buraco financeiro. Eu nunca me conformei com as contas não fecharem. E eu vendia lingerie na faculdade, vendia no banco e a minha vida seguiu. Só que, para mim, fazer consignado a cada 3 meses não era um problema. Eu pegava, renovava o consignado, pegava um troco, estava tudo certo. Eu já estava começando a ficar com dor de cabeça, aquela coisa de perder o sono por causa de dívida, mas como eu tinha crédito, eu só fui me dar conta do tamanho do buraco financeiro que eu estava no momento que a minha amiga, que trabalhava no banco, que fazia os empréstimos para mim, falou assim, ô Dagi, você pediu para fazer uma renovação do seu consignado, mas você não tem mais margem. Você não tem mais margem para pegar consignado. E aí eu lembro que eu levei um baita de um susto e falei assim, como assim? Aquela sensação de a fonte secou. Só que em nenhum momento eu parei para pensar, nossa, eu estou com um problema na minha vida financeira. Eu sempre focava em, o que eu vou fazer para resolver? Eu vou cortar gasto. E aí eu pensei, eu estou morando sozinha, eu tenho aquela minha amiga, Carol, que mora sozinha também, vou falar para a gente morar junta. E aí eu me desfiz de todas as minhas coisas e fui morar junto com essa minha amiga para dividir uma kitnet. Para ao invés de pagar R$600 numa kitnet, eu pagar R$300. A gente morava numa kitnet que era quarto, sala, cozinha, tudo conjugado, e a gente dormia na mesma cama, porque era uma kitnet desse tamanho, porque eu fui tentar economizar R$300. E assim a vida ia seguindo. Nessa mesma época, eu um dia me esqueci de pagar o carro, o dinheiro acabou, eu não vi que não tinha pago o boleto do carro, quase perdi o meu carro foi para busca e apreensão. Eu fiquei sabendo quando apareceu o meu nome na internet e acho que eu procurei no Google e falei, meu Deus, o banco me ligou e falou que ia pegar o meu carro. E aí eu procurei no Google, vi lá que tinha um processo. Graças a Deus eu consegui fazer mais um empréstimo, resolver o problema do carro. Só que naquele momento, eu já olhava para a minha vida e aquele plano inicial lá de, nossa, eu quero ser pelo menos boa, tão boa quanto os meus irmãos. Eu olhava para mim, eu via que eu já era gerente de banco, mas eu não tinha dinheiro para, muitas vezes, comer uma pizza no final de semana. E as dívidas já estavam chegando aqui, ó, a água já estava batendo no pescoço. E eu comecei a me sentir muito fracassada como profissional e eu me comparava muito com os meus irmãos. Muito não, com os meus irmãos e com os meus colegas de banco também. Eu falava, nossa, tá todo mundo rachando de ganhar dinheiro e só eu tô aqui no fundo do poço. Só que nada disso me fez agir de fato. O que aconteceu comigo, que fez com que eu falasse assim, meu Deus, minha vida acabou, foi quando eu fui um dia receber o meu salário. Naquela época não tinha tanto aplicativo. Quando eu olhei, meu salário tinha caído. Eu recebi lá meus 3.000 e poucos reais. Só que o banco descontou o cartão de crédito,
os empréstimos que eu já tinha, empréstimo fora da folha de pagamento também, e a conta ficou negativa do negativo, ou seja, não tinha dinheiro para eu pagar aluguel, luz, água. É claro que eu tinha cartão de crédito. Eu tinha cartão de crédito para ir no mercado, mas as continhas que era boleto, naquela época não tinha PicPay, Recarga Pay. Naquele dia foi a primeira vez que eu senti aquela angústia no peito, assim, de falar, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou falar para minha amiga que eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel? Como é que eu não vou pagar luz, água? E aí bateu o meu primeiro desespero. Só que tudo isso aconteceu na minha casa, de noite, eu sozinha. E aí eu falei, cara, mas eu ainda tenho uma linha de crédito, um tal do crédito parcelado. Naquela época eu trabalhava no HSBC. E você não precisava ligar para ninguém, eu não precisava pedir para minha amiga do banco. Era só eu entrar lá e, puf, fazer o empréstimo. E aí eu falei, cara, eu vou juntar todas as minhas dívidas numa parcela só. O banco liberou aqui uns 30 mil para mim e eu devia na época 30 mil. Pode parecer pouco, mas eu ganhava 3. E aí eu falei, eu vou juntar tudo numa parcela só. Vai dar certo. E assim eu fiz. Eu lembro como se fosse hoje que eu senti aquela sensação de, ai, graças a Deus, deu certo, vou quitar tudo. E aí, quando eu me dei conta, que foi só no dia seguinte que eu fui me dar conta que o empréstimo no final tinha 48 parcelas de R$ 1.800. Então, eu ia passar os próximos 4 anos pagando R$ 1.800 de parcela e essa dívida tinha ido para R$ 86 mil aproximadamente. E aí eu falei, mais o meu carro, eu tô com 24 anos e tô devendo R$ 126 mil. A coisa bateu e aí, nesse momento, eu falei assim, eu estou ferrada. E quando eu senti tudo isso, eu já estava percebendo que eu estava com alguns sintomas esquisitos. Eu estava sentindo, assim, uma tristeza muito grande, só que eu estava com tanta dívida, com tanto problema financeiro, que hoje eu tenho instrução, e eu sei que o que eu tive foi pensamento suicida. Eu cheguei a pesquisar sobre como tirar a vida na internet, só que isso era muito inconsciente, não era uma coisa assim, vou me matar porque estou endividada, mas era um pensamento de tipo, é melhor morrer do que ficar passando por isso. E eu não tinha consciência de que tudo isso estava acontecendo na minha cabeça. Eu fui entender, na verdade, que eu tive depressão depois de muito tempo. Só que eu sempre brinco e conto para as pessoas que eu falo que Deus é bom. Deus é bom e eu acho que, de alguma forma, mesmo eu passando por tudo aquilo, a minha sobrinha nasceu. Bem nessa época, bem no meu pior momento financeiro, bem quando eu estava pesquisando na internet, meio que como é que tirava a vida sem sofrer. Coisas aconteceram na minha vida pessoal também que me levaram a um estado profundo muito grande de sofrimento, mas quando a Elis nasceu, eu passei 30 dias com ela. Tem uma fotinha dela aí. E esses 30 dias pertinho dela fez com que eu pensasse assim, cara, a vida vale a pena. Eu basicamente tenho 2 escolhas na minha vida. Ou eu acabo com a minha vida, que era uma opção que estava muito presente para mim, ou eu escolho viver por ela e para que ela não tenha uma história triste para contar de família, que a tia tirou a própria vida. E eu acredito sim que foi do nascimento dela que eu tirei força para não desistir da minha vida com 24 anos de idade. Eu era muito nova. E aí quando eu voltei de Belo Horizonte, que ela nasceu lá em Belo Horizonte, eu voltei com uma vontade muito grande de resolver o meu problema. E Deus é bom. Eu falei, eu preciso ganhar mais, eu preciso ir para outro banco. Eu fui para o Santander. Consegui ser contratada pelo Santander, pedi demissão no HSBC. Quando eu pedi demissão no HSBC, eu falei assim, eu vou para o Santander e agora eu vou conseguir quitar as minhas dívidas. Eu vou pegar esse acerto, que eu fiz um acordo com o HSBC, e vou pagar as minhas dívidas. Fui tentar negociar para pagar à vista as minhas dívidas, não deu certo. O gerente disse que não tinha o que fazer, que só tinha como amortizar de trás para frente, que eu, como gerente de banco, sabia muito bem disso. Eu estava tão afoita que eu nem pensei em brigar, discutir, negociar. Eu entreguei boa parte de praticamente todo o meu acerto lá. Fiquei devendo ainda umas 12, 15 parcelas desse empréstimo grandão que eu tinha feito lá atrás. Voltei a morar com a minha mãe. Eu falei assim, ô mãe, eu vou morar aí. Porque eu pensei assim, essa minha amiga que morava comigo já tinha se casado, eu estava morando sozinha, eu falei, você quer saber de uma? Eu vou morar com a minha mãe, uns 6 meses eu guardo dinheiro, acelera para eu conseguir quitar essa dívida logo. A minha mãe nem sabia que eu estava pensando em fazer isso. Mas, basicamente, eu fiz isso. Voltei a morar com a minha mãe, ninguém, absolutamente ninguém sabia o que eu passava. Eu já tinha conseguido me recuperar um pouco da depressão. Eu vivia meio que me chorando pelos cantos, mas eu trabalhava. Trabalhar nunca foi um problema para mim. E quando, eu fui pagando as minhas dívidas, lá no Santander eu passei 1 ano e 3 meses. E lá parece que eu entendi o que era banco.
Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, no HSBC eu era meio iludida, eu era muito apaixonada pelo banco, mas quando eu entrei no Santander, o Santander era um banco mais rígido assim, e eu falei assim, nossa, é isso que o banco faz para ganhar dinheiro. Parece que uma venda caiu dos meus olhos, porque eu passei a ter que enfiar nos outros uma faca que tanto tinha me machucado. Não estou falando mal do Santander, mas o Santander vendia muito a negociação unificada, que era juntar todas as dívidas numa parcela só. E todas as vezes que eu tinha que oferecer isso para alguém, eu ficava mal, porque eu falava assim, nossa, eu estou fazendo com essa pessoa que ferrou com a minha vida. Mas graças a Deus, eu consegui quitar as minhas dívidas do pior jeito, que eu hoje sei que foi o pior jeito. Eu paguei tudo, eu morria de medo que alguém descobrisse que eu tinha problema financeiro, então eu comi o pão que o diabo amassou, eu fiquei deprimida, eu pensei em tirar a minha vida e eu paguei a minha dívida com juros. Todas as minhas dívidas eu paguei com juros com HSBC. Paguei tudo. Quando eu paguei tudo, foi a primeira vez que eu falei assim, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E eu pedi demissão, eu não queria mais ficar um dia no banco, eu não queria mais ouvir falar de banco, eu queria esquecer essa história. Só que era impossível eu esquecer o tempo que eu trabalhei na diretoria do HSBC. Então, eu não fui só gerente do banco, eu trabalhei na diretoria do HSBC e, literalmente, como uma venda saindo dos meus olhos, eu falei, nossa, eu entendi tudo que eu vivi lá na diretoria do HSBC, o tempo que eu trabalhei no Santander, que era um banco muito mais duro para negociar a dívida, e eu falei assim, você quer saber de uma? Eu vou sair do banco, e muito mais do que sair do banco, eu não tive força para lutar, para sair das minhas dívidas de uma forma mais simples, mais rápida e mais barata. Mas eu realmente sei que uma pessoa precisa organizar a vida financeira, que uma pessoa precisa arrumar a vida financeira. E quando eu pedi demissão, no dia seguinte, eu comecei a fazer post na internet, isso lá em 2017, falando de educação financeira. Eu demorei quase 2 anos, depois que eu fui para a internet, para começar a contar que eu tinha me endividado, o que tinha acontecido comigo, porque eu morria de vergonha. Assim como as pessoas têm vergonha de ter dívida, eu também morria de vergonha de ter dívida. E aí, eu sei que lá em 2019, então eu comecei na internet em 2017, e desde 2017 eu venho produzindo conteúdo todos os dias, falando sobre a importância de se educar financeiramente, e desde 2019 eu comecei a contar de fato o que aconteceu comigo, como eu estou contando com você, para você agora. E passei a ajudar pessoas assalariadas, tive a minha primeira cliente, depois, até hoje aqui, a chegar aos meus mais de 15 mil alunos. E eu estou te contando tudo isso porque eu comecei a contar da minha vida para te dizer tudo que eu passei até chegar ao dia de hoje. E para me dar conta que o que realmente me fez começar a falar sobre dívida foi quando eu comecei a entender o que de fato tinha acontecido comigo. Eu vou colocar uma fotinha para vocês, que é uma foto simples de família. É uma foto do meu aniversário de 11 anos de idade. Né? Quando eu tinha 11 anos de idade, todo mundo fez uma festinha. Parabéns para a Daj. Né? Na verdade, é 10 anos, não é 11 não, é 10 anos de idade. Foi um pouquinho antes dos meus pais se separarem. Só que a verdade sobre essa foto é que essa é a última foto que eu tenho com todo mundo da minha família. Nessa foto está o meu pai, nessa foto está minha mãe, nessa foto estão meus irmãos. E desse dia para frente, a gente não tem mais foto, todo mundo junto. Porque a minha família se separou, os meus pais se separaram, eu fui morar separada dos meus irmãos, foi cada um para um lado, cada um com um pai e com uma mãe. E a partir daí a gente perdeu essa casa, essa casa foi vendida, perdida para conta. E basicamente com 19 anos eu comecei a repetir a mesma história, com toda a ausência de educação financeira que os meus pais, coitados, não tinham como dar. E eu percebi que o que mais me movia a falar de finanças é ver que ter problema financeiro quase tirou a minha vida. Ter problema financeiro destrói a família das pessoas. E eu estou te contando tudo isso porque a maior razão para eu estar aqui fazendo essa semana e falando para você, para de ferrar com a tua vida financeira, é porque se você parar para pensar profundamente, a tua vida está muito sofrida e muito machucada por você ter dívida tal qual a minha vida esteve em algum momento. Então, toda a minha vontade de estar aqui, de fazer esse evento gratuito, está atrelado a tudo isso que eu vivi. E não tem como eu não contar a minha história para você, não tem como eu não dizer de onde eu saí para te dizer. Hoje, você tem a opção de acabar com o sofrimento na tua vida, na tua família. Eu estou aqui para que os casamentos não acabem, para que mais crianças não vejam os pais sofrendo por causa de problema financeiro, para que mais pessoas não precisem passar por isso.
Eu nunca estive na internet para dizer que é fácil, que tem um esqueminha, é tudo mamão com açúcar, não. Eu tô aqui para dizer que se você decidir trilhar um caminho com começo, meio e fim, você também consegue fazer isso dar certo na tua vida. E dividir isso com você é para introduzir o assunto principal da nossa aula de hoje, que é o que você precisa de fato fazer, parar de fazer para conseguir sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Eu queria te agradecer por ter escutado uma parte da minha história. Hoje eu até tentei falar um pouquinho mais rápido, mas cada detalhe que eu contei, com certeza, é alguma dor que você já viveu na tua vida. E para você começar a fazer do jeito certo, a primeira coisa que a gente vai fazer é parar de fazer do jeito errado. Infelizmente, eu cometi todos os erros que hoje eu falo para as pessoas não cometerem. E esse evento aqui, ele vai ser dividido em 3 aulas. A aula de hoje vai ser o dia que eu vou tirar a venda dos teus olhos. A aula de quarta-feira vai ser o dia que eu vou te mostrar o jeito certo para negociar. E na aula 3, a gente vai juntar as peças do quebra-cabeça. Então, a minha orientação para você é muito clara. Não perde nada desse evento. Se você perder um pedacinho de uma aula, você perdeu muito. Então, a gente vai começar junto agora a construir um caminho para você parar de errar, aprender a fazer o jeito certo e decidir trilhar um caminho, como eu sempre falo, com começo, meio e fim, para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Vocês estão comigo? Me mandem um oi aí no chat, quero ver o nominho de vocês. Vou acelerar aqui, porque eu acho importante que vocês estejam aí firme e forte para aproveitar ao máximo essa aula de hoje. Oi, Josileide. Oi, Maria. Oi, Thaís. Agora eu já não consigo mais ler o chat, que ele fica doido. Então, muito boa noite para vocês de novo, tá? Dagi, por onde que eu começo a arrumar a minha vida financeira? O que que eu preciso fazer? Qual que é o meu primeiro passo? O que que eu preciso começar a fazer? Estou com um material aqui que eu vou compartilhar com vocês e a aula de hoje eu vou dividir em 5 coisas que você precisa parar de fazer para sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. São erros que você comete muitas vezes sem saber que está errando, mas que te colocam numa situação que te impedem de sair das dívidas. Eu sempre falo, você erra sem saber que está errando ou erra até sabendo e por isso, ao invés de você sair, você se afunda ainda mais como se fosse uma areia movediça. Qual é o primeiro erro que as pessoas, na tentativa de acertar, cometem para sair das dívidas? O primeiro erro é deixar o salário no banco que ela tem dívida. Então, o que acontece na vida dessa pessoa? Ela deixa o salário dela no banco que ela deve cartão de crédito, no banco que ela deve consignado, no banco que ela tem dívida. Como que é isso na prática? Eu gosto sempre de mostrar um exemplo real e eu vou colocar na tela para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu abrir aqui que fica mais fácil para eu riscar. Tá dando para ver aí? Eu tenho que diminuir um pouquinho, Marcelo? Deu para ver, né? Então, vamos lá. Esse exemplo aí é um extrato de uma pessoa. Eu prefiro mostrar assim, que eu acho que fica mais claro para você conseguir visualizar e falar, ah, entendi. Olha o que aconteceu na vida dessa pessoa. Ela recebeu o salário dela, ela trabalha no Ministério da Saúde, recebe ali pelo Sogov, governo federal, e caiu R$4.000 ali na conta dela. Só que logo depois, ela faz um Pix de R$100, só que aí desconta juros e IOF. Logo depois, cai a fatura do cartão de crédito. Logo depois, cai um empréstimo. Se você somar a fatura do cartão de crédito mais o empréstimo, já passa do valor do salário dela. E aí, qual que é a consequência da GL? Por que eu não posso deixar, e ainda tem mais um empréstimo aqui, acabei mostrando para vocês, eu tenho mais um empréstimo ali. Qual que é a consequência, Dagi? Por que eu não posso deixar o meu salário no banco que eu devo? Primeiro, a gente sempre coloca uma foto aqui para vocês de um cachorrinho. É basicamente você falar assim, ô cachorrinho, você tá vendo essa carne aqui? Não mexe nela, não. É meu salário. O cachorrinho aqui é o banco. A carne é o seu salário. É você falar pro banco assim, hein, eu tô com dívida com você, mas não mexe não. Vamos negociar? Vamos negociar, você pega só um pedacinho de carne e o resto você me dá. Aí eu te pergunto, você acha que dá para negociar numa boa com esse cachorro aqui? Você acha que dá para chegar para um pitbull e falar para ele assim, hein, ô Totó, não come não a carne. Então, basicamente, quando você deixa o salário no banco que você tem dívida, o banco não vai querer negociar com você.
O banco não vai querer negociar com você enquanto ele tem total acesso ao seu salário. Por isso que um dos erros que eu acredito que 90% das pessoas que estão aqui cometem é deixar o salário cair numa conta que está cheia de dívida. E aí, normalmente, quando eu explico isso, as pessoas elas pensam assim, mas não dá, porque o meu é consignado, e eu já vou falar sobre isso. Porque o que eu quero que você visualize aí é a sua conta corrente. O que acontece na sua conta corrente? A gente vai falar sobre a sua folha de pagamento e sobre os consignados. Mas eu quero que nesse momento você pense na foto do cachorro, no teu salário líquido, no que acontece na tua conta corrente. Se o teu salário é igualzinho esse aqui que eu acabei de mostrar dessa pessoa, qual que é a sensação? Coloca para mim de novo, equipe, esse print. Qual que é a sensação que uma pessoa tem? Coloca aí, ó. Quando esse salário dela cai. É dia 2, o salário dela cai. Quando é dia 8, debita o cartão. Quando é dia 9, um empréstimo. Quando é dia 10, outro empréstimo e a conta já está negativa de novo. Como é que essa pessoa está se sentindo? Como é que essa pessoa está sobrevivendo? É a pergunta que eu sempre me faço. Essa pessoa está sobrevivendo de limite. Ela está vivendo uma escravidão. Então, esse erro aqui impede 99% das pessoas que estão aqui nessa aula, eu tenho certeza disso, de sair das dívidas. Só que o efeito pior para mim, porque a consequência financeira, a gente sabe que é isso, esse sofrimento de você ver seu salário entrando e não dando para nada. Só que o que acontece também é o psicológico dessa pessoa. Essa pessoa trabalhou um mês inteiro já sabendo que o salário dela não ia dar para pagar as contas. Não tem como a pessoa não acabar no mesmo lugar que eu, deprimida e pensando um monte de besteira sobre a própria vida. Às vezes as pessoas demoram para chegar nesse estágio. Eu até acho que eu demorei bastante, mas tem gente que não. E a pessoa não vê saída, não sabe o que fazer. E o que eu tô aqui para te mostrar é que quando você recupera o controle do teu salário, que é um passo que eu vou te ensinar, você consegue negociar as suas dívidas. E como eu sempre falo, mais do que mostrar, mais do que falar, eu gosto de mostrar. Olha o que o Rafael conta que aconteceu com ele depois de anos, 19 anos, vivendo com o banco, mexendo no salário dele e ele pegando cartão para pagar cartão. Eu quero que você preste bastante atenção para ver se não é a realidade que muitas vezes você está vivendo hoje também. Olha só. Eu tinha um total só de empréstimos de 2.500 para pagar por mês. Eu falei assim, poxa, isso aqui é 30% da minha renda. E fora a fatura do cartão. Eu já pagava o cartão e ficava usando o cartão o mês inteiro. E aí eu já estava começando a ter que pegar mais um empréstimo porque o cartão já estava passando. Quando eu protegi meu salário, foi fácil para mim aplicar as outras metodologias. Então, a gente já conseguiu, assim, em 2 meses, resolver a nossa questão financeira. Assumir o poder do nosso salário e entender, a conseguir sair fora desse processo que o sistema financeiro nos escraviza. Eu falei com a Juliana, como é que a nossa vida mudou tão rápido? Tanto que eu consegui fazer uma viagem e voltei sem dever nada. Então, assim... Desde que eu casei há 19 anos atrás, que eu não ficava em um hotel. E dessa vez eu fiquei em 2. E eu não fiquei num hotel ruim, não. Eu te mostrei a história do Rafael e da Juliana, porque o Rafael fala, cara, como é que a minha vida resolveu tão rápido, em 60 dias? Por quê? Fazer a proteção salarial, tirar o controle da mão do banco, não é dar calote. E não é simplesmente falar para o banco assim, ó, tô indo ali fazer uma portabilidade, vou transferir o meu salário para outro banco. Eu sempre falo que não importa se o seu salário é da aeronáutica, se você é servidor público do governo do estado, do Distrito Federal, se você é da prefeitura, se você não importa qual é o teu vínculo, militar da aeronáutica, de qualquer, se você é beneficiário do INSS, seja de uma pensão, do LOAS, de qualquer benefício, não importa, você tem o direito de proteger o teu salário. E aí, o que acontece? As pessoas falam, não, mas no meu, não dá. Porque o gerente falou que quem trabalha aqui no governo do Distrito Federal só pode receber no BRB. Mas você tem direito a ter uma conta salário. E nós vamos aprofundar na conta salário lá na aula 2. Hoje, o que eu preciso mostrar para você? Que você vai sair dessa aula e vai olhar para a tua conta e vai falar, a minha conta está desse jeito. O banco desconta direto do meu salário. E enquanto isso acontecer, vou colocar a foto do cachorro aqui, enquanto isso acontecer, o banco não vai negociar com você. Não adianta você... Primeiro, né, eu sempre falo, não vá falar com o gerente enquanto você não vê as 3 aulas da minha semana. Mas não adianta, enquanto o banco pega o teu salário, ele não vai negociar com você. Como é que deveria ser
o teu salário num caminho para sair das dívidas. Eu gosto sempre de mostrar, era para ser assim, ó, o seu salário azul entrando, vou colocar ali igualzinho o caso da pessoa que está ali, o seu salário azul entrando, R$ 4.500 e nenhum desconto. Aqui vai vir as suas contas. E as dívidas da GL? As dívidas precisam ser negociadas, porque do jeito que tá, não tem como você pagar e você sabe disso. Não tem como você continuar pagando uma dívida que é mais da metade do teu salário, seja o cartão de crédito, seja o empréstimo. Então, mesmo que você seja um autônomo, você deve proteger o teu salário e essa semana eu vou construir isso junto com você. Só que já enfia uma coisa na tua cabeça. Se hoje, assim que dinheiro bate na tua conta, o banco tem acesso e desconta, isso é um erro que impede você de negociar. E junto com todos esses descontos de dívida, em geral, vem um monte de tarifa bancária, um monte de juro, um monte de mora, de excesso de limite. Então, quando você protege o salário, além de você conseguir negociar suas dívidas, você para de pagar por umas lixaiadas que vocês acabam pagando por não saber que você tem direito de proteger o teu salário. É lei no Brasil, isso já está definido, você pode proteger o seu salário. Dage, por que você me fala que isso é um erro? Por que você dá essa aula mostrando que é um erro? Alguém aí no chat, né? Tá com esse problema? Coloca aí para mim. O banco tá mexendo no teu salário, sim ou não? Coloca aí para mim que eu quero saber. A maioria das pessoas deixam o salário no banco e elas falam: eu sou correntista do Banco do Brasil há 20 anos. O meu salário não tem o que fazer. Olha lá, a quantidade de gente dizendo sim. Não tem como proteger, porque o meu é consignado. Consignado, de fato, é descontado em folha. A gente vai falar dele ao longo dessas aulas. Mas o que precisa estar claro como água hoje? Você vai bater o olho no seu extrato hoje e vai falar: da GL falou que eu preciso participar desse curso gratuito dela até o fim, que ela vai me ensinar a proteger o salário, porque enquanto meu salário estiver nesse banco que eu tenho dívida, eu não vou conseguir negociar. Esse é o erro número 1, que a maioria das pessoas cometem. Eu acho que até hoje na minha vida, eu nunca consegui pegar uma pessoa que falasse: nossa, essa pessoa está com salário protegido. Então, eu quero que você pense no teu extrato bancário. Se hoje o banco mexe no teu salário, isso é um erro que te impede de negociar suas dívidas, que impede você de sair do caos financeiro e talvez até aqui, até participar dessa aula, isso não estava claro para você. Porque o que acontece? Logo depois que você faz isso, automaticamente que você deixa o banco mexendo no teu salário, ou seja, você comete o erro 1, você deixa o banco mexendo no teu salário, começa um caminhão de coisa ruim na tua vida, que é o que eu vou dizer agora. Depois que o banco começa a mexer no teu salário, isso provavelmente aconteceu com você quando você começou a receber, o próximo erro que você comete é, toda vez que falta dinheiro, você vai atrás de mais dinheiro. Então assim, faltou dinheiro, qual que é a solução? Pegar mais dinheiro. O que é a solução para a vida de uma pessoa que não tem dinheiro? Pegar empréstimo. E essa ideia não saiu na tua cabeça. Não saiu da tua cabeça, você não acordou e falou assim: nossa, que vontade de pegar empréstimo. Não, o banco manda propaganda para você. São propagandas incríveis. Tá precisando de dinheiro? Tá precisando de uma forcinha? A gente te ajuda. Empréstimo rápido e fácil. Isso quando não é a gerente do banco te ligando e falando assim: olha, se você está apertado, eu tenho como renovar o teu consignado, é rapidinho, você só aprova pelo aplicativo. Quem aí tem uma gerente, parceira, amiga, coloca aí para mim no chat, que te liga oferecendo consignado. E aí, o que acontece na vida da pessoa assalariada? Ela fala assim: olha, eu não tenho dinheiro. O meu pai e a minha mãe falou para mim que é mais importante eu ter o nome limpo do que qualquer outra coisa nessa vida. Então, eu preciso resolver minha vida financeira. Eu não posso ficar com problema. Então, eu preciso fazer empréstimo. E aí, o que vai acontecer? A pessoa já estava desse jeito aqui. Aí, ao invés dela pagar as contas dela, o que vai acontecer? Ela vai pegar o salário dela, o banco vai pegar e vai descontar tudo. E ao invés de pagar as contas dela, o banco vem e desconta R$ 4.500 dela de dívida, e aí ela pega mais um empréstimo, ela vem, faz um empréstimo, então ela vem aqui, faz um empréstimo de 4.500, e agora ela tem mais uma parcela de R$ 450, estou dando um exemplo aqui, para ela pagar. E aí, ao invés de resolver o problema dela, ela se afundou mais em dívida. Mas ela tem a sensação de que ela resolveu, porque entrou 4.500, saiu 4.500, mas ela fez um empréstimo e a parcelinha, às vezes até continua a mesma parcela, porque é só pegar um troco. É só pegar um troquinho que dá tudo certo.
Só que, eu sempre brinco, né? Quem me dera se parasse no empréstimo. Só que vamos ver um caso real, como é que é na prática? Porque às vezes parece que a Haddad está inventando, né? Vamos pegar o caso de uma pessoa que está cheia de consignado e vou colocar aí na tela. Essa pessoa paga R$ 5.900 de consignado. Tá, isso é um caso real. Servidor do governo do estado do Mato Grosso. Ela paga R$ 5.900 de parcela. Mas quando ela procurou o banco para dizer que ela estava muito apertada, olha o que o banco ofereceu para ela. Mais um empréstimo. Mais um empréstimo de R$ 59.000 com parcela de R$ 2.863. Nessa brincadeira, ela vai ficar com esse empréstimo aqui de 5.900, que é o que desconta da folha dela, mais um empréstimo com uma taxa de juro bem tranquila. Dá uma olhadinha aí, ó, 4,38 a taxa do empréstimo. E tem mais. No final das contas, ela pegou, olha aqui o valor, soma das prestações. Ela pegou 59 mil para pagar 170 mil. E não para por aí. Quando a pessoa não está com empréstimo, a próxima coisa que a pessoa faz é, beleza, então eu vou parcelar a fatura do cartão. Eu não tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão, eu vou parcelar. Olha que continha maravilhosa. Essa pessoa vai parcelar a fatura do cartão, e aí uma fatura de cartão que está R$ 8.000, ela vai parcelar em 36 vezes de parcelinhas que caibam no bolso dela. E o banco ainda coloca assim, precisa de uma força para pagar a fatura desse mês? Trouxemos algumas opções para te ajudar. Não, e o verbo ainda é te ajudar, né? Porque a gente gosta de você. Então, agora a sua dívida, que era 8, vai para R$ 18.000, que é o quanto dá se você multiplicar aí 470 vezes 36 vezes, vai dar R$ 18.000. Vai aumentar R$ 10.000 essa ajuda que o banco dá. Então, a gente tem empréstimo, parcelamento de fatura e quem me dera se parasse aqui, porque não para aqui. O que acontece? Em geral, as pessoas, depois que esgota parcelamento de fatura, depois que não tem mais margem, como aconteceu comigo, ela fala assim, eu preciso arrumar mais um problema, mais um emprego. Eu preciso fazer mais renda, igualzinho aconteceu comigo, porque eu preciso de dinheiro. Meu problema não é as minhas dívidas, eu preciso de dinheiro. Porque eu tenho dívida e eu preciso de dinheiro para pagar a dívida. E aí essa pessoa começa a ir fazer renda extra. Ela fala, não, eu vou fazer renda extra porque o problema da minha vida é que eu preciso de mais dinheiro. Ela se mata fazendo isso, não fica mais com os filhos, com a família, acaba com a saúde física, mental, tem professor trabalhando em 3 turnos, enfermeiro que vira 36 horas sem dormir no hospital para conseguir ganhar um plantão a mais, médico que emenda um plantão no outro, como eu falei, professor que fica pegando 10 mil empregos. Eu já vi de tudo nessa vida. Ao invés de olhar para a dívida, eu vou atrás de mais dinheiro. Como se isso fosse resolver. Não tem nenhuma renda extra que você vá fazer, nem que você ganhe R$ 1.000 no dia, que vai bater, porque você não vai ter todo dia R$ 1.000 de renda extra, que vai bater os juros das dívidas. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você está com um problema financeiro, não é ir atrás de mais dinheiro que vai resolver o teu problema. Você precisa entender por que você não tem dinheiro, por que o seu salário não dá para nada, por que a conta não fecha. E aí eu falei que um erro vai acavalando no outro, porque essa pessoa está na situação do banco pegar todo o salário dela. Como é que ela vai viver desse jeito? Se o banco pega todo o salário dela, ela precisa de mais dinheiro. E é empréstimo e parcelamento de fatura do cartão, e pega dinheiro com um amigo, e pega dinheiro com a agiota. E a vida dessa pessoa é, como é que eu arrumo mais dinheiro? E aí eu quero enfiar uma coisa na tua cabeça hoje. Deu certo ficar indo atrás de mais dinheiro toda vez que falta dinheiro? Responde para mim no chat. Deu certo ir atrás de mais dinheiro toda vez que falta dinheiro? Pois é exatamente isso que os bancos querem que você faça. Então você vai ter que sair dessa aula hoje entendendo que o teu problema, eu sei que você é inteligente, se tem uma coisa que eu não gosto é ficar subestimando a inteligência de quem me acompanha. Você pode não ser expert em finanças. Você não precisa ser especialista em finanças para entender que se você ganha R$ 5.000 e desconta do teu salário R$3.500, não adianta você ir atrás de R$3.500. Você precisa diminuir esse R$3.500. Então, você não precisa ser muito inteligente para entender que o que está acabando com a tua vida são os juros que você paga nas dívidas. Então, você precisa negociar as suas dívidas. Por isso que eu chamei você para esse evento. Dagi, mas isso é óbvio. Não é óbvio, porque se eu perguntar no chat agora, quando foi a última vez que você fez um empréstimo, vai ter gente dizendo que fez empréstimo e parcelamento de fatura há 2, 3 meses atrás. Eu tô certa sim ou não? Coloca aí para mim.
se eu não tô certa? Que basicamente as pessoas, elas ao invés de elas pensarem, meu problema são as dívidas, elas acham que não tem como negociar, que não tem o que fazer, e aí elas acabam indo fazer mais empréstimo. E aí, quando você para cair a ficha e entender que então não adianta eu ir atrás de mais dinheiro, e nessa hora já tem alguém ficando bravo comigo aí no chat, então me fala o que eu tenho que fazer. Porque quando não tem mais o que fazer, quando a pessoa ela não consegue mais empréstimo automático, a Gelta falou no vídeo que ela ia atrás de empréstimo de financeira, adivinha o que ela faz? Ela vai ligar para o salvador da vida dela. Quando eu estou muito nervosa, eu rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria. Sabe o que o endividado faz quando ele está muito afobado? Ele liga para o gerente. Ele liga para o banco. Ele entra no aplicativo do banco para ver se tem mais um empréstimo. Mas, em geral, as pessoas vão ao banco. Elas ligam para o gerente, elas falam com o gerente no chat para falar assim, hein, eu estou apertada, eu estou com um problema. Me ajuda aqui a resolver esse problema. E aí, o gerente do banco está lá para bater meta, para vender. O que ele vai vender? Um empréstimo. O que ele vai vender? Um parcelamento de fatura. Mas, como eu contei para vocês, vai oferecer o que um gerente de banco tem para oferecer quando uma pessoa está endividada. Juntar todas as dívidas numa parcela só. Quem aí já teve essa oferta de juntar todas as dívidas numa parcela só? Coloca eu já. Eu vou colocar na tela para você uma massificada do Banco do Brasil. Vou colocar aí agora. Tá aí uma massificada do Banco do Brasil. Junta tudo numa parcela só, amiga. Pega aquele empréstimo seu de 60 mil, junta com esse de 100, junta com esse de 11 e ainda te dou 40 mil de troco. Tá ali, ó, recurso novo. Para quem talvez não entendeu, ó, recurso novo é 40 mil. Eu vou juntar todas as dívidas numa parcela só e ainda vou te dar um troco. No Banco do Brasil se chama massificada, no Itaú se chama sob medida, no Santander se chama unificada e em outros bancos às vezes se chama confissão de dívida. Eu sempre gosto de mostrar por que isso é tão ruim. Porque quando você mistura todas as dívidas que você já tem numa só, normalmente você vai pegar uma dívida que tem o juro baixo e vai misturar com uma dívida que tem o juro caro. Você já fez aquele experimento de misturar leite com café? Né? Que cor que fica? Fica da cor do leite ou da cor do café? Fica da cor do café. Então, a dívida, quando mistura uma dívida barata com uma dívida cara, o que vai prevalecer é o juro da dívida cara. Eu sempre dou o exemplo da pizza. Eu falo, sabe quando você vai pedir pizza? E aí, lá na pizza, você tem a pizza de... Você tem 2 sabores de pizza. Desse lado aqui, você tem uma pizza de calabresa. E desse lado aqui, você tem uma pizza de lombo canadense. Escreve para mim aí no chat o valor de qual pizza que você vai pagar quando você pede meia calabresa e meia lombo canadense. Você paga o preço da pizza mais cara ou da pizza mais barata? Quando junta tudo numa parcela só. Fala aí para mim. Quando você vai pedir uma pizza, meia calabresa e meia lombo canadense. Olha lá, lombo, dá mais cara. E aí eu já vou até responder uma pergunta. Daji, se eu já fiz isso daqui, tem solução. Mas o que você precisa entender hoje? Se você assistir as minhas aulas e sair falando, ixi, vi ali 10 minutos da aula da Dagiele, vou lá negociar com o gerente. É isso aqui que vai ser ofertado para você. Então, é você entender que ir no banco falar com o gerente não resolve porque as dívidas não são todas iguais. Elas têm características diferentes. E quando você mistura tudo, você acaba pagando mais caro. Eu trouxe mais um exemplo para vocês verem. Um exemplo de uma pessoa que juntou todas as dívidas numa parcela só. Como está um pouco pequenininho, eu vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Tá lá, ela juntou um contrato aqui embaixo, ó. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Tá aqui embaixo, ela juntou um contrato de 1.000, com mais um de 5, com mais um de 4, com mais um de 4, e no final das contas, juntou tudo, virou 15 mil, que no final das contas duplicou a dívida dela e foi para 32 mil reais. Então, ela foi lá no Santander, porque eu vou fazer uma unificada, saiu de lá com o dobro de dívida. Isso é um caso real, e pode ser pior ainda. O banco ainda fez uma venda casada e colocou ali um seguro prestamista, que a gente vai falar dele, inclusive, na aula que vem. Fez uma venda casada que encareceu ainda mais a dívida dela. Então, quando você começa a entender que
continuar fazendo as mesmas coisas que te trouxe até aqui não resolve, e eu sempre explico isso mostrando que cada dívida tem uma característica. E por elas terem uma característica, misturar tudo vai dar errado. Eu acredito que vocês já entenderam, mas eu vou entrar um pouquinho mais e vou mostrar uma estrutura de mapa de dívida para vocês. O que é isso? Eu gosto sempre de mostrar isso para dizer, dívidas são diferentes. Você tem dívida que é com garantia, que são os empréstimos consignados, financiamento de carro, de casa, dívida sem garantia, que são os cartões de crédito. E aí eu quero que você imagine que aqui é a pizza de calabresa e que aqui é a pizza de Parma. E que quando você mistura essas duas, vai dar errado. Não tem como, vai dar ruim, vai ficar muito caro, você vai acabar saindo no prejuízo, você já entendeu isso. E aí eu tenho do outro lado as dívidas com pessoas e dívidas com consequência severa. Daj, na prática, quais são essas dívidas? Eu gosto de dar exemplo. Tá aqui, ó, o empréstimo consignado, o cartão consignado, antecipação de 13º, casa, carro. Que mais, Daj? Quais são as dívidas sem garantia? Empréstimos sem garantia, cartão de crédito, limite de conta, crediário de loja. E no material de vocês vão poder fazer essa atividade de mapear as dívidas para que você nunca mais caia nesse erro de misturar dívida de calabresa com dívida de presunto de Parma. E se você já caiu nisso, como eu falei, tem como resolver. Só que precisa estar muito claro para você que esse extremismo de eu vou falar com o gerente vai me dar uma solução, não funciona, você já testou isso. E percebe que eu estou falando que uma coisa vai desencadeando da outra. Começa lá no salário que o banco pega, desce para fazer empréstimo, fazer renda extra, desce para procurar o gerente, juntar tudo numa parcela só. E aqui eu vou dar uma leve pincelada num outro erro que as pessoas cometem, que é, eu estou com um problema financeiro, eu vi em algum lugar que tem uma lei do superendividamento, então eu vou entrar na justiça. Porque o que a Dagiele fala, o que essas pessoas falam, é que eu vou procurar o judiciário. Elas saem de um extremo, que é ir falar com o gerente do banco, que trabalha para o banco. Você sabe que o gerente trabalha para o banco e não para você, né? Só para lembrar, que eu acho que eu esqueci de falar isso hoje. O gerente trabalha para o banco. Aí elas vão para o outro extremo. Num país que tem 70 milhões de brasileiros endividados, ela vai entrar na justiça e vai pedir para um juiz do judiciário julgar a vida dela. E aí eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque eu não ensino a entrar na justiça, eu ensino a negociar as dívidas sem precisar entrar na justiça, mas eu quero te mostrar por que é um erro. Você ir para esses dois extremos. Procurar o gerente, eu já expliquei por que é um erro. Agora vamos para o outro extremo, que é procurar a justiça. De forma bem ligeira eu vou explicar isso para você. Tá na tua tela aí, eu vou colocar a lei do superendividamento. Ela existe. É uma lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor e definiu a lei do superendividamento. A lei do superendividamento, ela diz que o banco é responsável por avaliar o crédito de forma responsável. Eu queria que você colocasse aí para mim no chat. Você acha que o banco avaliou o teu crédito de forma responsável? Sim ou não? Coloca aí para mim no chat. Se você acha que sim ou se você acha que não. E toda vez que eu mostro isso é para dizer que a única forma de negociar com o banco é fazer o banco negociar, querer negociar com você. É você provar que ele também errou com você. E não precisa entrar na justiça para fazer isso. Eu vou explicar hoje exatamente como é que a gente faz essa conta. Mas a lei está dizendo que o banco é responsável por... Ó, todo mundo falando, não. O banco é responsável por avaliar o crédito corretamente. Daj, como é que eu sei se o banco avaliou corretamente o meu crédito? Eu gosto de fazer essa continha de padeiro aí. Que é você olhar e falar, cara, soma as suas dívidas. Eu sempre falo, se você ganhasse na loteria, quanto que é as suas dívidas? Divide pela sua renda. Se isso aí for mais que 5 vezes, ou seja, se o que você deve é 5 vezes maior do que você ganha, a gente já sabe que o banco avaliou mal o seu crédito. Como é que o banco empresta 50 mil reais de cartão de crédito para uma pessoa que ganha 5? Por isso que eu sempre falo que para entender de finanças você não precisa ser especialista de número. São contas simples, são contas relativamente óbvias. Que você vai falar, opa, peraí, não, o banco não avaliou meu crédito de forma responsável. Olha o caso dessa pessoa que está aí na tela. A pessoa tem 5.981 por mês de consignado. Só de consignado. Aí o banco vai lá e empresta mais dinheiro. Acabei de mostrar esse caso para vocês. Como é que essa conta vai dar certo? Não tem como fechar. Só que eu comecei falando isso para vocês dizendo, tá, Daj, então
Entrar na justiça seria o caminho? Vamos lá, então vamos pensar juntos aqui o que a lei fala. Olha o que a lei fala. Não precisa complicar, é só você olhar a lei e ver o que ela fala. A lei fala: compete concorrente facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória. Está escrito aí. Significa que eu não posso entrar na justiça? Não, todo mundo pode entrar na justiça, é um direito que todas as pessoas têm. Mas por que está escrito aí conciliatória? Tá aí, vou colocar mais uma resolução para vocês. Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Ele fala ali, ó, que ele considera que a mediação, vou passar aqui, ó, a mediação, peraí que senão vai ficar ruim para vocês lerem, a mediação e outros meios de solução de conflitos deve servir de princípio base para a resolução de conflito, enfim, basicamente está dizendo aí em termos de juridiquês. A mediação ainda é o melhor caminho antes de entrar com o processo, basicamente é isso que está escrito. E quando eu falo desses dois extremos, é para você prestar atenção nessa semana, participar das 3 aulas, para você jogar fora o que demora demais. Falar com o gerente te coloca numa parada que vai multiplicar a tua dívida 3, 4 vezes. Entrar na justiça, eu vou mostrar o que pode acontecer rapidamente. Olha o que aconteceu com uma pessoa que entrou no meu método depois de entrar na justiça. Tá aí o banco respondendo. Ela foi pedir um negócio simples. Foi pedir a proteção salarial. O banco falou assim, ó, só vou me manifestar em juízo. Ou seja, essa pessoa está impossibilitada de fazer um negócio simples, que é direito dela, porque ela acabou indo no ímpeto de entrar na justiça sem pensar no que ela estava fazendo. Mas não para por aí, não. Você perde, então, basicamente, quando você entra na justiça, você perde acesso à via amigável. Aqui eu tenho um processo onde o juiz indeferiu o processo de superendividamento. O juiz falou, ó, a opção de instaurar o processo é meu. Não se verifica a razão para a instituição. Então, ele está indeferindo o processo. Aqui eu tenho um seguidor dizendo que o processo está parado há 9 meses. Aqui eu tenho uma pessoa que está dizendo que negociou as dívidas em 6 meses, sem precisar entrar na justiça. Então, veja a diferença. 9 meses esperando o resultado de um processo, 6 meses com as dívidas negociadas. Eu estou colocando o contraponto para você ver a questão de tempo. E ainda tem gente que perde na justiça. Isso aí é um seguidor meu que fala, ó, devia um CDC, entrei nas pequenas causas, o juiz deu ganho para o banco. E, por fim, né, eu trouxe um outro processo judicial aqui, e eu trouxe mais um caso que eu falei, cara, você corre o risco de cair na mão errada, de cair na mão de uma pessoa. Isso aqui é uma conversa que eu tive com uma seguidora da internet, que eu falei para ela assim, hein, a sua advogada te orientou com relação a adequar a tua vida financeira? Não. Ela entrou com você no registrato? Não. Você adequou seu padrão de vida? Não. Nem sei o que significa isso. Então, basicamente, ela estava ali toda animadinha que ela entrou com o processo, mas ela não tinha nem noção de todas as coisas que, pela própria lei, ela deveria fazer e que compete a ela. Porque a lei protege o devedor. Eu sou a pessoa que sou uma entusiasta dessa lei, mas ela protege o devedor aqui, na via extrajudicial. Poder entrar na justiça pode, é uma via que todo mundo pode entrar. Não estou dizendo que não pode entrar. Só que a grande questão e a pergunta que eu vou deixar no ar para você, e eu vou pedir para você comentar comigo no chat, quem que você acha que tem um advogado melhor, você ou o banco? Queria que você comentasse aí comigo no chat, né? Quem você acha que tem um advogado melhor, você ou o banco? Conta aí para mim. Fala aí para mim. Quem que você acha que tem um advogado melhor? Eu quero ver aqui. E aí a Loa falou assim, né? Ah, eu já entrei com processo, não tenho o que fazer. Tenho que fazer sim, porque entrar com processo não é uma sentença definitiva. Você pode decidir desistir desse processo, se você entender que não tinha a menor necessidade de você entrar com esse processo. Porque acaba sendo muito, todo mundo colocando o banco, acaba sendo muito mais fácil prometer para você que tem uma solução mágica para você resolver as tuas dívidas entrando na justiça. Está errado? Não, não está errado. Eu não estou aqui para dizer que está errado entrar na justiça. Eu estou dizendo que tem solução mais eficiente, que é o que eu vou te mostrar ao longo dessa semana. Então, trazer isso para você é para você jogar fora o que eu chamo que é o terceiro erro. Não vai falar com o gerente. Você precisa entender as suas dívidas, você precisa entender que existe um caminho, que eu falo que é o meio de caminho para negociar, e ao longo dessas 3 aulas eu vou te mostrar exatamente isso. O que eu quero que você se comprometa hoje comigo e com você é parar de errar, é parar de agir no impulso, é parar de fazer as coisas sem saber o que está fazendo.
Porque agora eu vou para o quarto erro, que lembra que eu falei que era o efeito bola de neve? Ó, deixei o salário na mão do banco, peguei um monte de empréstimo, fui atrás de dinheiro toda vez que falta dinheiro, procurei o gerente, me afundei numa renegociação ruim. Aí o próximo passo, ou então entrei na justiça, né? O próximo passo é fazer sorteio de boleto. É falar assim, eu vou fazer um mamãe mandou eu escolher esse boleto aqui. E aí, basicamente, essa pessoa ela começa a escolher que conta que ela vai pagar. Ela olha 2, 3 cartões e ela fala assim, bom, eu vou pagar esse, porque aí eu uso esse aqui para passar o mês e esse aqui eu não vou pagar. Qual que é o problema, né, de você fazer esse sorteio de boleto? O banco sabe quando você faz isso. O banco sabe exatamente que você está fazendo isso. Você não está fazendo assim, nossa, eu acho que o banco não está sabendo. O banco sabe. E quando eu falo da lei do superendividamento, eu gosto sempre de citar o começo dela, que ela fala assim, ó, o consumidor de boa fé. O consumidor de boa fé. Por mais que a sua intenção ao pagar um banco e não pagar outro seja boa, você não comunicou ela, você não falou nada com ninguém, você escolheu da tua cabeça pagar uma conta e não pagar outra, pagar um banco e não pagar outro. Eu trouxe um registrato para vocês, que é um documento do Banco Central. Esse documento, todos os bancos têm acesso da sua vida, porque você deu acesso para eles. Quando você abriu a conta, você autoriza o banco a ter acesso a essa documentação. Na prática, olha o que acontece na vida de uma pessoa que faz sorteio de boleto. Aparece lá, ah, essa bonita aqui, ela está em dia com todos esses bancos aqui, mas com esses aqui, ela está em atraso. E aí o banco sabe, ele sabe, opa, peraí, essa pessoa pagou um banco, mas não me pagou. Dagi, o que pode acontecer comigo quando eu faço sorteio de boleto? Eu não estou falando isso para te dar medo, mas eu estou te dizendo que, se você tem aquele mapa de dívida com os 4 tipos de dívida, você precisa negociar todas elas. E é possível negociar todas elas, já tem lei que te protege sobre isso. Mas não adianta você ficar querendo brincar de roleta russa. Você pode ser processado. O banco pode ver que você está fazendo isso, pagando um banco e não pagar outro, e te processar. Dagi, mas banco não processa dívida pequena. Mas, Dagi, eu devo tão pouquinho. Mas, Dagi, eu não tenho o que fazer. Pensa aqui que eu estou aqui para te ajudar. Se você entrar na internet hoje, você vai ter vários vídeos de pessoas falando, pare de pagar o banco. Dagi, isso está errado? De novo, eu nem vou entrar no mérito de estar errado, não está errado. Eu considero que está errado, porque eu me guio pela lei. Eu não recomendo que você pare de pagar uma conta e pague outra. Por quê? O caminho é você negociar todas as suas dívidas. Se declarar como uma pessoa de boa fé que quer pagar todas as dívidas e não ficar fazendo sorteio de boleto. E eu vou colocar na tela para vocês uma sentença. Não é um processinho iniciado. É uma sentença onde o juiz fala assim, ó, eu reconheço que essa dívida de R$14 mil é legítima e eu autorizo a execução. Então, tá aqui, ó, bonitinho, ó. A demanda comporta julgamento antecipado, tá escrito aqui, ó. Opa, peraí que tampou. Tá escrito bem aqui, ó. A demanda comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria eminente de direito. E aí ela fala assim, ó, e o deslinde, né, encontram-se comprovados por documento. Tá aqui, ó, R$14 mil, um processo de execução judicial, exatamente por esse motivo que eu acabei de falar. Uma pessoa que falou, ah, eu vou pagar essa, mas não vou pagar essa. E vai dar tudo certo. Vou pagar uma e não vou pagar outra. Quando você faz sorteio de boleto, você resolve tua vida? Não. Você tem paz? Não. O que você tem é um inferno na tua vida. É mensagem de bloqueio de conta, é busca e apreensão de carro. Hoje em dia tem empresa que oferece isso. Eu vou resolver sua vida. Para de pagar o seu carro, esconde ele na garagem do vizinho, não usa seu carro, que aí a gente vai resolver esse problema. São coisas que eu falo que beira o absurdo. A ordem dos advogados rejeita esse tipo de atuação porque é antiético. Não tem nenhuma lei que manda uma pessoa esconder um carro para entrar com um processo. E aí, com isso claro, você para e pensa assim, tá, e o que eu faço agora? Dagi, o banco não vai processar todo mundo, leva muito tempo. Respira fundo e entende que o que eu estou dizendo para você é que você não deve fazer sorteio de boleto. Se você está aqui me assistindo, você vai ver a aula 1, você vai ver a aula 2, você vai ver a aula 3
e você vai entender que fazer sorteio de boleto é uma loucura. E que, principalmente, o que eu vou te ensinar aqui é negociar todas as dívidas com redução de juros e reparcelamento de uma forma que você possa pagar. Fazendo isso, parando de cometer todos esses erros. Por que eu faço essa aula dos erros? Porque as pessoas estão fazendo tudo isso. Quem aí já cometeu algum dos erros que eu falei hoje, coloca eu aqui no chat. Então, sempre que eu mostro tudo isso, é para dizer assim, é muito mais fácil ficar, às vezes, te prometendo mundos e fundos do que dizer para você, ó, para de errar e vamos começar a fazer um caminho sólido, direitinho. Ah lá, todo mundo, eu já cometi algum erro. Tá aqui, vamos fazer um caminho sólido? Ficar brincando com o banco não funciona, a gente precisa resolver de fato. E lembra que eu fui fazendo o efeito bola de neve com vocês, né? Então, meu salário o banco pega, eu pego cada vez mais empréstimo, eu vou falar com o gerente junta tudo uma parcela só, eu vou fazer sorteio de boleto, vou pagar um e não pagar o outro, pode ser que você esteja aqui fazendo isso, tem solução, só que aí quando já fez todos os erros ou algum deles, a pessoa tem a brilhante ideia de falar, eu preciso cortar gasto. Isso aí, às vezes, a pessoa faz até no começo. Ela fala assim, não, o problema da minha vida é que eu estou gastando muito. O que eu preciso fazer é cortar gasto. E aí essa pessoa, ela não faz a seguinte conta. Pega aqui o caso que eu acabei de mostrar, vou pegar outro. Essa pessoa, ela ganha R$ 4.500, estou dando um exemplo aqui, poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser 2, e ela está pagando, vamos colocar aqui, ó, R$ 4.000 entre cartões de crédito, entre juro de limite, um monte de coisa que ela está pagando. Aí ela vai economizar no mercado. E aí ela consegue economizar incríveis R$ 300. Isso se conseguir, né? Com o mercado do preço que está hoje, muito difícil a pessoa conseguir R$ 300 de redução de mercado. Mas vamos dizer que ela consegue. R$ 300 não faz nem cócega no negativo dela. R$ 300 não faz nem cócega na fatura do cartão de crédito. R$ 300 não faz cócega. Não tem nenhuma renda extra, não tem nenhum corte de gasto que bate os juros das dívidas. Simplesmente não tem. Você vai se matar cortando gasto e você não vai conseguir fazer com que essas duas coisas se equilibrem. Ou seja, eu economizei 1.000 e consegui baixar minha dívida 1.000. Não tem como. É muito raro você encontrar uma renda extra ou um corte de gasto que bate o tamanho do juro que você está pagando nas dívidas. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Eu não gosto de usar essa frase, faz sentido, mas vocês estão entendendo logicamente? Eu não estou fazendo aqui uma apologia, uma política que eu acho que surgiu na minha cabeça, uma filosofia. Não tem. O juro do cartão de crédito, o juro do limite, o juro dos empréstimos é muito mais alto do que qualquer economia que você vai fazer. Só que o pior para mim do corte de gasto nem é cortar gasto. Eu sou educadora financeira. Eu sou a pessoa que sempre vai ensinar as pessoas a serem inteligentes com dinheiro. Eu gravei um story final de semana mostrando como é que eu faço as minhas marmitinhas, porque eu gosto de fazer as marmitinhas, porque me economiza tempo e economiza dinheiro, faz bem para minha saúde. Não é corte de gastos, é um pensamento inteligente para eu economizar e comer bem. Expliquei, ó, faço isso não é para cortar gasto, é porque eu acho bom, mas é uma alternativa legal. Eu sempre vou incentivar a reduzir gasto. O problema é que as pessoas não fazem isso. Elas fazem isso e isso ferra com o psicológico delas. Se eu olhar aqui no chat agora, tem gente cortando comida, tirando da boca dos filhos. Tem gente deixando de pedir uma pizza no final de semana. Tem gente com o casamento infernal por causa de gasto, um brigando com o outro porque um era para economizar e o outro não economizou. E isso eu vejo todo santo dia, eu quero mostrar isso para você. Eu quero que você veja o que pessoas comuns que fizeram esses cortes de gasto e não resultou em nada, falam a respeito disso e o quanto que isso machucou a vida delas. Presta bastante atenção para você entender o quanto que tem um caminho muito melhor para você seguir. Você deixa de passear com seu filho, às vezes seu filho pede para ir num lugar, você restringe, né? Não dá. No mercado você troca as coisas, você troca a manteiga por margarina. E aí você começa a perceber que em algum lugar tem que apertar. Aí você deixa de comprar uma roupa, deixa de comer melhor. Eu falava, Rafa, compra ovo. Eu tô na dieta, a tal de dieta. Compra ovo. E tadinha, ela ainda deixava comprar carne, lógico, pra mim, mas ela não comia. E eu achando que era dieta, e não era. Já era, Sabe o que eu na cabeça dela, economia. O que mais pegava mesmo para mim era a falta de lazer. Era tipo assim, ó, não ter o dinheiro de tomar um sorvete na praça no fim de semana. Não adianta cortar a pizza da família. E aquilo ali eu estava fazendo isso.
Desculpa. Eu sempre me emociono muito com isso, porque hoje eu tô acelerada aqui, porque eu sei que hoje as pessoas, para elas passarem 1 hora, às vezes, assistindo uma aula, né, eu tenho que falar rápido aqui para prender a atenção de vocês. Mas de absolutamente tudo que eu passei por causa de dívida, não comprar roupa não doeu tanto. Os outros tirarem sarro das minhas roupas, não doeu tanto. Nada doeu mais do que cortar comida. Nada. A da Gélia até hoje, a gente estava até rindo hoje, porque hoje eu fui comer um espetinho. Eu adoro espetinho, eu descobri, Marcelo me indicou um espetinho aqui pertinho, que é baratinho, é o famoso espetinho de gato. Porque comida tem um sabor diferente para mim. Eu engordei, ganhei peso por causa disso, porque eu passei muita vontade de comer. Dor no estômago, de falar assim, não tem condição. Então, assim, o tamanho dessa dor, e eu me lembro exatamente dessa dor nos olhos dos meus pais. Então, ver o Luciano é lembrar a dor que tinha nos olhos dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, quando a gente viveu isso. E sem perceber, você faz isso, machuca você, machuca com a sua família, e se resolvesse, eu dava um maior apoio. Mas o que realmente está arrancando o teu couro, tá lá, mês após mês. E se parecer que eu estou querendo te indignar, é exatamente isso que eu estou fazendo. Porque se você está fazendo isso com você e com a tua família, o preço disso está saindo muito caro. E a pergunta que eu sempre faço é, tá funcionando? Muito provavelmente não tá. Coloca aí para mim no chat se tá funcionando. Eu já sei que a resposta vai ser, Dage, não tá funcionando. E o custo disso é muito alto. Porque todas essas pessoas que eu mostrei agora são pessoas que cortaram pizza, que cortaram manteiga por margarina, que tiraram a carne da mesa e começaram a comprar ovo. Só que, às vezes, a decisão que você toma para economizar custa uma coisa que não volta. E foi o que aconteceu com a minha aluna, a Valdirene. Ela não foi visitar a mãe ligou, correria. Eu já deixei de ir, às vezes, um final de semana visitar meus sobrinhos. Agora mesmo vai ser aniversário da minha sobrinha, dessa vez eu não vou conseguir ir, eu vou chegar 20 dias depois. Só que não é por causa de falta de dinheiro. Agora, diferente da Valdirene, ela falou, mãe, não dá para ir. É R$400 o combustível para eu ir aí, então, no final do mês eu vou, né? Mês que vem eu vou, tá pertinho já. E eu quero que você escuta da boca dela. O que custou esse depois eu vou? Para você começar a pensar o quanto é urgente você fazer algo por você e por quem você ama. E no início das férias de julho, antes de iniciar o mês de julho, ela ligou para saber se eu vinha, né? Falei, mãe, não vai dar para eu ir aí ver a senhora. Aí ela pegou e falou para mim, mas por que você não vem? Eu falei, mãe, eu tenho muito ponto para pagar, tem que pagar a conta e não vai dar para eu ir. Mas em dezembro a gente vai, eu vou, tal. E até que... Ai, desculpa. Eu sinto muito, tá? Desculpa. 22 dias depois ela faleceu. Nesse dia que eu fui conversar com a Valdirene, eu não tinha ideia que isso tinha acontecido. Eu tava conversando com ela, assim, numa boa, e eu perguntei pra ela, cara, teve alguma coisa que te marcou muito? Ela falou isso, e eu fiquei, assim, desconcertada, dá pra perceber no vídeo. Porque eu não tenho como calcular isso, né? Eu nunca perdi alguém assim, desse jeito. Eu perdi os meus avós, e eles eram distantes. Então, eu não tenho isso pra poder dizer, nossa, eu sei como ela se sente. Mas, basicamente, aquele dia ela decidiu cortar R$400, e foi mais um abraço que ela não deu na mãe. Né? Ela sempre fala, Dage, eu não me sinto culpada por isso, mas dá pra ver, né, na fala dela, que pra ela custou o último abraço, e eu sei que muitas pessoas, às vezes, deixam de visitar a família, e sempre que eu mostro isso, eu fico assim, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô apelando pro emocional delas, mas talvez mostrar isso, como eu já vi muitas vezes, eu tive alunos e alunos que falavam, Dage, graças a ter saído das dívidas, hoje eu tô aqui segurando na mão do meu pai que tá doente aqui no hospital, porque pôde ir. Então, eu vejo isso todo dia. Te dizer isso é para te dizer, às vezes, o custo de ficar sacrificando você e sua família é muito alto. E eu mostrei esse extremo porque, infelizmente, não para por aí. Tem gente que fala assim, eu vou me desfazer do pouco que eu construí nessa vida para pagar dívida. São pessoas que, nesse momento, estão me assistindo pensando em vender a casa, vender o carro, vender o pouco que tem, vender o terreno que herdou, às vezes, da família, e para falar assim, não, eu vou desfazer com tudo e vou resolver. E não resolve.
E eu vou deixar pessoas que venderam tudo e não resolveu falarem com você, te contarem como foi, para você entender que cortar gasto, sacrificar você e sua família, ou sair se desfazendo do que você tem, não é o que vai resolver tua vida. Não é. Eu já cheguei à época de escolher entre pagar apartamento, escola do meu filho e carro. Eu vendi o carro, nós ficamos a pé durante alguns anos. A gente chegou numa situação que a gente ficou sem carro. Eu andava de moto com meu esposo, a minha filha, e o meu filhinho pendurado assim. Aí as pessoas me viam e falavam assim, você é louca? Gente do céu, não pode fazer isso não. Como que você vai ficar? Por que você foi vender seu carro? Porque o que a gente queria era pagar as dívidas. Então o que a gente fazia? Ia se desfazendo tudo que tinha sem pensar em negociar. Eu me desesperei, aí fui vender o carro para pagar cartões, né? Com a diferença, pagar cartões. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais o que vender. Não tenho mais o que vender. Eu já tinha feito o que eu chamo de algumas besteiras antes de você. Eu tinha vendido meu carro, mesmo eu tomando vários cuidados, e aí eu sabia, eu estava vendo que aquilo ali não estava surtindo efeito. Eu entreguei metade do valor do carro para o banco. Um monte de coisas que eu vendi, coisas caras, coisas muito caras. Eu já estava vendendo imóvel para resolver essa situação. Tive que vender minha casa, não sabia o que fazer, porque era o meu bem maior, né? E o pior de tudo é que eu vendi e não resolvi nada, porque eu não sabia o que fazer, não consegui orientação nenhuma, e aí o dinheiro da casa foi embora, e eu fiquei, né? E aí eu disse, meu Deus, que é isso? Daí foi onde eu encontrei você. Eu te mostrei esses casos e todos os que eu mostrei hoje para que você possa hoje decidir fazer um marco na tua vida. Eu uso muito esse termo, marco, você vai me ver falando bastante isso. Porque sempre que eu vou fazer essa aula, eu confesso para vocês que eu faço essa aula aqui desconfortável. Dade, mas por que desconfortável? Porque sempre me vem uma vozinha dizendo, para que você está falando para eles? Por que eles estão errando? E aí eu sempre me lembro, porque eles estão achando que estão fazendo certo. Porque eles fazem na tentativa de resolver, mas na verdade se afunda ainda mais. Então, eu quero aterrissar isso muito forte para você. Muitas vezes eu sei que as pessoas elas vão assistir essa aula e a vida vai acontecer e elas vão acabar desanimando e não vai assistir a segunda e não vai assistir a terceira. Eu faço isso aqui há muitos anos. Eu estou na internet desde 2017. Eu faço essa semana Mais Dinheiro Zero Dívida de tempos em tempos para que eu consiga levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Aproximadamente aí, eu convidei 90 mil pessoas para participarem desse evento. Aliás, convidei muito mais. 90 mil aceitaram participar. Só que dessas 90 mil, né, muitas... Ai, gente, tá passando uma novela, nem sei se Big Brother já acabou, ou A Fazenda, ou Power Couple Brasil, ou os Largados na Ilha com a Sogra, sei lá qual que é o programa da vez. E aí a vida vai acontecendo, e eu sempre falo que às vezes as coisas não estão doendo o suficiente, as pessoas deixam para depois. Mas se você tá aqui na minha frente, assistindo agora, é porque você não deixou para depois. E eu quero te honrar por isso, dizer parabéns. Então, a grande transformação que eu quero trazer para a tua vida hoje é que se eu conseguir, minimamente, que a partir de hoje, você entenda os 5 erros que você ou cometeu todos, ou cometeu parte deles, você não está sozinho, você não foi o único que cometeu, eu cometi praticamente todos esses erros, eu só não vendi coisa porque eu não tinha nada para vender. Podia ter vendido meu carro, né? Não vendi, né? Acho que eu precisava do carro para trabalhar, eu não vendi na época. Mas eu cometi todos esses erros, por muito pouco eu não tiro a minha vida. Hoje eu nem falei muito disso, mas por muito pouco eu não tiro a minha vida. Por um vidro de remédio eu não tiro a minha vida. Eu cheguei a todos, eu fiz todos esses erros. Eu só não vendi nada. Do resto eu fiz tudo. Deixei de ver minha família, só não vendi coisa. Do resto eu fiz tudo. Porque não teve uma pessoa para dizer que podia ser diferente. Eu venho ser essa pessoa para dizer. Vou recapitular o que a gente falou para você aterrissar e sair dessa aula e eu ainda vou te dizer o que você vai fazer quando você sair daqui. Se você hoje abrir o extrato da tua conta e o banco mexe no teu dinheiro, ou seja, a sua conta não é limpinha, seu salário cai, o banco debita a coisa, você vai parar de cometer esse erro, porque isso aqui impede você de negociar suas dívidas. Seu dinheiro tem que estar numa conta onde o banco não mexe. Do jeitinho que o Rafael falou que é a vida dele e que em 60 dias ele arrumou a vida dele. Na aula 2 eu vou te explicar exatamente quais são as regras e as leis que permitem você de fazer isso. Você vai olhar o teu extrato e falar, deixa eu ver se o que a Haddad falou acontece na minha vida.
Falei para você que ficar indo pegar empréstimo, seja com banco, com parente, com agiota, com qualquer pessoa, ir atrás de mais dinheiro, fazer renda extra, não resolve teu problema e você sabe disso. Eu não preciso nem... Eu só hoje materializei isso para você, mas você sabe que vira um correr atrás do rabo. Você tenta ir atrás de mais dinheiro, você até faz empréstimo, mas a conta continua não fechando, porque as parcelas aumentam e você está cada vez com mais dívidas. Procurar o gerente para resolver, você está indo na toca do lobo, né? Você está indo falar com o gerente que trabalha para o banco, o que ele vai te oferecer? Juntar tudo numa parcela só. E junto eu falei do outro extremo, que é ir lá para o judiciário e falar, resolve aí minha vida, juiz. Ou contratar os advogados de causa ganha, né? Que é antiético isso. Como eu falei, entrar na justiça é possível? É, mas eu expliquei. Falei, ó, não precisa nenhum nem outro. Tem um meio de caminho, que é o que eu vou te explicar na aula 2. O quarto erro, fazer sorteio de boleto. Se você está fazendo isso, você está correndo um risco e na aula 2 e 3 eu vou te tirar desse lugar. Para que você pare de fazer isso, porque o banco sabe que você está fazendo isso. Você está correndo risco de ter um processo e, principalmente, não está resolvendo o teu problema. Então, você vai começar a entender, então... O jeito certo é negociar tudo. A Haddad vai me mostrar na aula 2 e 3. Por isso que eu estou aqui nesse curso. Por isso que eu estou aqui comprometido. Mas eu já entendi que isso me coloca em risco. E o quinto, cortar gasto, achando que vai ter algum erro, algum gasto que você vai cortar, que vai equiparar os juros. Vender bem, querer vender casa, deixar de fazer as coisas que você realmente precisa fazer para que você possa cortar 300, 400 reais de dívida de valor do teu orçamento. Dagi, por que você fala tanto? Por que você fala tanto desses erros? Como eu falei para vocês, eu estou sendo muito sincera. Essa aula é uma aula mais difícil para eu dar. Porque eu fico assim, cara, eles querem saber como é que resolve, eles querem tudo para ontem. Mas eu queria que você dissesse aqui para mim no chat se o que eu te expliquei hoje contribuiu para a tua vida. Eu queria que você dissesse aqui, contribuiu. E para quem falou que não viu a aula do começo, é só voltar que você consegue ver a gravação, tá? E como eu falei lá no começo, tudo que eu falo, e você vai ver muito nas minhas redes sociais, uma coisa que eu escrevo bem grande assim, formando uma geração sem dívida. Eu poderia me dar ao trabalho de vir aqui na internet e só ficar prometendo vida fácil para as pessoas. Fala, não, é fácil, é simples, sem esforço, esqueminha, guru das finanças. Tem de monte aí na internet. Quando eu me proponho a falar e chamar você para a responsabilidade, eu quero que você saia dessa aula e faça uma reflexão sobre você e sobre a tua família. Hoje eu vim aqui e abri um pouco da minha história para você. E eu falei, olha, eu sofri muito. Custou muito caro ter passado por tudo que eu passei. Custou uma coisa que para mim não volta. É um tempo que não volta. Aqueles 4 anos sofrendo não volta. Custou para mim, custou para minha família. Custou muito. E algo que eu falo muito é que tudo o que eu faço é para que você consiga acabar com esse ciclo de desgraça na tua vida e na tua família. E que você possa, a partir de você, fazer surgir o que eu chamo de geração sem dívida. Esse problema cabe em mim. É uma frase que eu gosto muito de dizer. Olha, eu vim de uma família endividada, às vezes não é o seu caso. E os meus pais batalharam muito para que eu tivesse um mínimo de oportunidade de ter estudo. Que esse problema cabe em mim. Então, eu estou te convocando a decidir fazer parte de uma geração sem dívida, a começar a mudar a história da tua família. Esses 5 erros aqui, você vai olhar para a tua vida, olhar os teus contratos, olhar as tuas dívidas e falar, chega, eu não quero mais isso para a minha vida. Hoje, a gente falou dos erros para que agora, com isso claro como água, você nunca mais seja enganado com um unificado, uma massificada, você nunca mais caia na lorota do processo garantido, você nunca mais vai atrás de mais dinheiro e todas essas coisas que eu falei aqui. Você vai no mercado sabendo que não vai ser a manteiga que você vai deixar de comprar, que vai abater o juro das dívidas, que o que você precisa é negociar. Na próxima aula, a gente vai entrar a fundo no jeito certo. A gente vai começar a construir o teu caminho de negociação de dívida, porque agora você já entendeu o caminho que não funciona. Eu tirei você do caminho errado hoje, você nunca mais vai ser feito de trouxa, você nunca mais vai ser enganado. Para que na aula 2 e 3 eu possa construir esse caminho certo junto com você. Então, na quarta-feira, a gente tem a nossa aula 2 e agora presta atenção aqui. Eu quero que você deixe aqui embaixo do vídeo, né? A gente vai encerrar a transmissão já já e você deixa suas dúvidas sobre essa aula. Eu quero que você comenta o que de todos esses erros que eu mostrei, qual foi o erro que você falou, caraca, jurei que eu estava fazendo certo e que você aprendeu que não é o jeito certo. Eu vou mandar para você nos grupos de WhatsApp, vou deixar aqui embaixo também o material da aula de hoje,
para que você possa colocar o conteúdo em prática, não seja só um espectador, de fato, coloque o conteúdo em prática. Então, eu fiz um material para você revisar, para você olhar o teu nível de endividamento. Eu deixei lá um exercício para você levantar possíveis descontos que você tem na tua conta, que talvez você nem está querendo olhar o extrato. Então, tem esse material, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui embaixo o material para você. E a gente também manda nos grupos de WhatsApp, para quem, de repente, não pegar aqui. E eu quero que você anota na tua agenda que a gente tem um encontro marcado na quarta e na quinta, sempre às 20 horas de Brasília. Na aula 2, eu vou te mostrar o jeito certo. Como é que a gente parou de errar agora? O que eu começo a fazer certo? Como é que eu protejo o salário? Como é que eu descubro se o banco está me devendo dinheiro? Porque pode ser que o banco esteja devendo dinheiro para você e tem dinheiro para você receber de volta. Então, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo. Quero ver aqui os comentários do chat. Quero ver vocês comprometidos com a próxima aula. Então, espero vocês na nossa aula 2. Vai ser quarta-feira, às 20 horas. Pega o teu material e assim, ó, de relance, eu vi um comentário negativo ali, né? Podia ter passado sem ver, mas eu queria dizer de todo o coração que existem 2 tipos de pessoas aqui na internet. Eu sempre falo que é a geração geleia e a geração GSD. Sempre vai ter alguém criticando você e tentando fazer você desistir. E tem uma música que eu uso sempre nas minhas lives, que é Não Para. Deus está vendo o teu esforço. Então, eu mesmo sou uma pessoa que trabalha na internet, aí eu fico aqui igual Cristo, de braço aberto, né? Pro povo cuspir na minha cara. E aí eu falo, beleza, mas por todos vocês que falaram que amei, que gostou da aula, e é isso que eu quero que você olhe para a tua vida. Tua vida pode estar ruim, pode ter coisa ruim lá, mas que você olhe para a parte boa e fala, eu decido fazer diferente. Eu decido mudar a minha vida. Então, pro coleguinha aí que fez um comentário ruim, saiba que você tá sozinho. Né? Infelizmente, você é um enchedor de saco e você está aí só para encher o saco. E todas essas pessoas aqui que entenderam que precisam começar a parar de fazer esses erros e construir uma nova vida, daqui a algumas semanas, alguns dias, vão ter a vida transformada porque decidiram parar de ser geração geleia e começar a ser geração sem dívida. Espero de verdade que vocês hoje já tenham... Você já começou, na verdade. Parabéns por você já ter começado. Pega o material, começa a levantar as informações. Eu deixei várias atividades para você conseguir começar a entender o que está acontecendo com você e dar nome para isso. E eu te vejo na quarta-feira, às 20 horas. Um beijo. Obrigada. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura.